Muito bem, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para vocês. Estamos aqui para mais uma aulinha de física, de química, físico-química. Dois conceitos que nós vamos entender hoje, dois conceitos fundamentais que são na realidade muito importantes para qualquer prova, né? Mas principalmente em físico-química para a prova do ITA e para a prova do IME é fundamental entender esses dois conceitos. O primeiro conceito é, na realidade, o conceito de entalpia de formação e o segundo conceito é energia de ligação. Muito bem, pessoal. Esses são os dois conceitos que trabalharemos na aulinha de hoje, conceitos fundamentais. Nós vamos começar pelo conceito, na realidade, de entalpia de formação. O que eu gostaria de falar de antemão é que esses conceitos, eles são, antes de tudo, definições, né? E definições são coisas para serem obedecidas. O primeiro passo para você entender uma definição é você obedecer a definição. E sobre a definição de entalpia de formação é o calor trocado na reação de formação de 1 mol de uma substância agora a parte mais importante, a partir de substâncias simples nas suas formas mais estáveis. Vamos entender essa definição. Eu quero formar 1 mol de um composto a partir de substância simples nas suas formas mais estáveis. Então, por exemplo, eu quero saber quem é a reação de formação do ácido sulfúrico no estado líquido. E aí, Brenão, como é que faz? Eu vou obedecer a definição. Eu vou formar 1 mol de H2SO4 a partir de sua substância simples nas suas formas mais estáveis. Primeiro, quem é a substância simples mais estável do H? É H2 no estado gasoso. Brenão, vai ser sempre assim? Sempre. Isso nunca vai mudar. A substância simples do H sempre vai ser H2 no estado gasoso. Quem é a substância simples na forma mais estável do enxofre? É enxofre rômbico. Quem é a substância simples na forma mais estável do elemento químico oxigênio? É o O2 no estado gasoso. E para balancear a equação, eu ponho um 2 aqui na frente. Brenão, é assim que faz reação de formação? É desse jeito que você faz reação de formação. É obedecendo a definição. Você quer formar 1 mol de um composto a partir de substâncias simples nas suas formas mais
estáveis. Mas veja que eu quero formar 1 mol. Legal? E aí a pessoa já começa a entender uma coisa. Ah, detalhe. E por isso que o ΔH dessa reação é o ΔH de formação do ácido sulfúrico no estado líquido. Legal? E aí a pessoa já começa a entender uma coisa. Se eu tenho que partir de substâncias simples nas suas formas mais estáveis, eu tenho que conhecer quais são as substâncias simples nas formas mais estáveis. E na realidade, pessoal, as substâncias simples nas formas mais estáveis, vocês sabem, assim, quase que intuitivamente. E se você conhece as exceções, fica mais fácil ainda. Então eu vou fazer uma listagem com vocês. Certo? Vou fazer uma observação. Legal? Cadê o vermelho aqui? Vou listar com vocês aqui as substâncias simples. Algumas, né? Não todas. Então vamos lá. Quem é a substância simples mais estável do H? É o gás hidrogênio. Quem é a substância simples mais estável do nitrogênio? É o N2 no estado gasoso. Quem é a substância simples mais estável do elemento químico oxigênio? É o gás oxigênio. Quem é a substância simples mais estável do carbono? É carbono na forma de grafite. Quem é a substância simples mais estável do enxofre? É enxofre rômbico. Enxofre rômbico. Quem é a substância simples mais estável do flúor? É o gás flúor. F2 no estado gasoso. Quem é a substância simples mais estável do cloro? Cl2 no estado gasoso. Agora, uma das exceções. Quem é a substância simples mais estável do bromo? É o Br2 no estado líquido. E para o iodo também, mais uma exceçãozinha. Quem é a substância simples mais estável do elemento químico iodo? É o iodo no estado sólido. As exceções eu vou trocar de cor. E vamos lá. E se eu quiser saber quem é a forma mais estável de qualquer metal, vai ser sempre no estado sólido. Sempre no estado sólido. Com exceção de um deles, que é o mercúrio. A forma mais estável do mercúrio é, na realidade, mercúrio no estado líquido, perdão. Legal? Mercúrio, ele é encontrado na natureza, nas condições do ambiente, na forma líquida. Legal? E agora vamos lá. Vamos obedecer a definição de novo. Quem é o ΔH de formação? O ΔH de formação é o calor trocado na reação de formação de 1 mol de um composto a partir de substâncias simples nas suas formas mais estáveis. Certo? Então eu quero saber qual é a reação de formação da glicose, que tem fórmula C6H12O6. Quem é? Vamos obedecer a definição, pô. Quem que é a forma mais estável do carbono? É o carbono na forma de grafite. Quem é a forma mais estável do hidrogênio? É o gás hidrogênio. Quem é a forma mais estável do oxigênio? É o O2 no estado gasoso. E para balancear a equação, eu ponho um 6 aqui, eu ponho um 6 aqui e eu ponho um 3 aqui. Legal, não?
E por isso que esse aqui é o ΔH de formação da glicose beleza? Agora, pessoal, quer ver uma reação de formação que tem assim uma enorme porcentagem de erros entre os alunos? É a seguinte: quem é a reação de formação do gás ozônio no O3 no estado gasoso? Ué, a reação de formação do gás ozônio vai ser o calor trocado para formar o gás ozônio a partir da substância simples mais estável do oxigênio. Quem é? A substância simples mais estável do oxigênio é, na realidade, o O2 no estado gasoso. Ah, Brenão, então eu vou pôr um 3 aqui e um 2 aqui para balancear. Não. Por quê? Ué, você quer formar 1 mol. Legal? Definições são coisas para serem obedecidas. Se eu quero formar 1 mol, aqui o coeficiente tem que ser 1. Nem que eu tenha que mexer os reagentes com coeficientes fracionários. Tá bom? Então, balanceando aqui, eu vou ter 3 meios de O2 vezes 2, 3 Os. Tá bom? Então tá aí. E por isso que essa reação tem um ΔH de formação, que é o ΔH de formação do O3 no estado gasoso. Aí, se você quiser saber, essa bolinha aqui significa na condição do ambiente, tá? Na CATP. Muito bem? Agora, pessoal, vamos obedecer mais a definição. Quem é a reação de formação do carbono grafite? Ué, eu vou partir de substâncias simples nas suas formas mais estáveis. E a substância simples mais estável do elemento químico carbono é o carbono na forma de grafite. Ah não, Brenão, isso com certeza está errado. Por quê? Que parte da definição que eu desobedeci? Qual parte da definição que eu desobedeci? Eu estou partindo de substância simples na sua forma mais estável e estou formando um mol de um composto. Problema nenhum. Eu obedeci a definição. Ah, Breno, mas não teve transformação química. Tudo bem, concordo com você. E por isso que o ΔH dessa reação é o ΔH de formação do carbono grafite, que vai ser igual a zero, porque não teve transformação química. Muito bem? É isso, estou obedecendo a definição. Definições são coisas para serem obedecidas. Tá? Quer ver só uma coisa? Quem é a reação de formação do N2 no estado gasoso? Ué, obedece a definição. A substância simples mais estável do elemento químico nitrogênio é o N2 no estado gasoso. E eu estou formando um mol, obedeci a definição. Mas não teve transformação química, tudo bem. Por isso que o ΔH de formação do N2 no estado gasoso é zero. Ah, Brenão. Então quer dizer que analogamente, se eu quiser saber a reação de formação do H2 no estado gasoso, o ΔH de formação do H2 no estado gasoso vai ser na realidade zero, porque não vai ter transformação química, né? É isso mesmo. E aí que a gente começa a construir conceito. Lembra, pessoal? Entalpia, eu já falei para vocês na aula de termoquímica e na aula de termodinâmica. Entalpia é uma grandeza que não se mede. O ser humano criou uma grandeza, o ser humano definiu uma grandeza que ele não consegue medir. Entalpia é o calor potencial de um sistema. Não tem como medir. Tá? É uma impossibilidade prática. Legal ou não? Então,
Veja, se eu quero escrever a reação de formação, ΔH é uma coisa que se mede, ΔH é o calor trocado na reação, ΔH é o calor liberado na reação. Então os químicos disseram o seguinte: atribuiremos a entalpia nula para substâncias simples nas formas mais estáveis, cujo ΔH de formação é zero. É exatamente o que eu pus aqui nessas chaves. E aí qual que é a conclusão que tira? A entalpia de formação de substâncias simples nas suas formas mais estáveis receberá na realidade, terá um valor nulo. E veja que precisa ser para todas as substâncias, tá? Porque, por exemplo, se eu falar que a entalpia do H2 no estado gasoso é zero, isso não interfere em nada. Porque a partir do momento que eu coloco todas as substâncias simples nas suas formas mais estáveis, todos os problemas estão determinados. Quer ver só uma coisa? Deixa eu ver aqui. O ΔH, ele não é entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes? Muito bem. Como a gente está falando do ΔH, de entalpia de formação, o meu ΔH ele vai ser, na realidade, o ΔH de formação de uma substância X. E quem que vai ser a minha entalpia dos produtos? Vai ser a entalpia de uma substância X que eu vou formar, né? Porque, fundamentalmente, esses aqui, ó, se a gente olhar nas reações que a gente fez, a entalpia dos reagentes é zero. Por quê? Porque, pela definição, eu parto de substâncias simples nas suas formas mais estáveis. E são atribuídos o valor nulo de entalpia a substâncias simples mais estáveis. Não é mediremos, entalpia é uma grandeza que não se mede. A gente atribui, a gente escolhe o valor zero para substâncias simples nas suas formas mais estáveis. Então, se eu olhar aqui, ó, por exemplo, essa reação aqui, ó, substâncias simples nas formas mais estáveis, entalpia zero. Mais estável, zero. Zero. Então, quem que seria a entalpia dos reagentes aqui? Zero. Tá bom? Então, se eu quiser saber a entalpia de qualquer composto, vai ser na realidade o ΔH de formação desse composto. Tá bom? Então vamos embora. Daqui, eu preciso contar para vocês duas exceções que vocês têm que saber. São duas exceçõezinhas que têm, na realidade, uma importância terrível para vocês não errarem as questões. A primeira é que o ΔH de formação do elemento químico fósforo, ele vai ser, na realidade, o ΔH de formação do fósforo branco. Então eu vou atribuir ao fósforo branco o valor de entalpia zero. Ah não, Breno. O fósforo branco ele é o mais instável dos fósforos. Por que você vai fazer isso? Pessoal, vocês têm razão. O fósforo branco, ele é, na realidade, dos 3 alótropos, o mais instável. Tá? Porque, fundamentalmente, o fósforo preto, ele é o mais estável de todos.
Eu posso dizer sem indubitavelmente que o fósforo preto ele é o mais estável dos fósforos. Só que para você conseguir fósforo preto é muito difícil, é tão difícil que eu tenho que partir de fósforo branco, aquecer muito e colocar ele numa temperatura de 12.000 atmosferas. E por essa dificuldade prática, a gente vai dizer que o elemento químico que vai receber a entalpia zero vai ser o fósforo branco. Ah, Brenão, e o fósforo vermelho, que é mais estável? Também é mais estável que o fósforo branco. Eu concordo com você. Só que o problema é que o fósforo vermelho ele não tem atomicidade bem definida. O fósforo vermelho ele tem fórmula P4N. Ele é um cristal covalente, ele é uma polimerização do fósforo branco. Então, como ele não tem atomicidade bem definida e o fósforo preto ele é muito difícil de ser conseguido, a gente vai dizer, por exceção, que a entalpia, que o ΔH de formação do fósforo branco, que vai ser na realidade zero. Tá bom? E uma outra exceção é essa daqui, ó, que é uma exceção na realidade difícil de enxergar. O ΔH de formação do H+ aquoso, que é quimicamente semelhante ao H3O+ aquoso, também vai receber o valor zero. E é aí que está o negócio. Porque o hidrogênio ele tem fundamentalmente duas formas de entalpia nula. Uma no estado gasoso, que é H2 no estado gasoso, e a outra aqui, ó. Lá na eletroquímica, tem uma reação de redução do íon de hidrogênio para formar gás hidrogênio, que é 2H+ mais 2 elétrons, dando H2 no estado gasoso. E esse eletrodo ele é escolhido como o eletrodo padrão, ou seja, é a ele quem se atribui. Pô, é a mesma história da entalpia, da entalpia de formação. A mesma história da entalpia de formação é a história para potenciais de redução. Como o potencial de redução não se mede, a gente mede na realidade DDP, a gente precisa atribuir a alguém, não é medir, é atribuir a alguém o valor nulo, e foi escolhido o eletrodo de hidrogênio. E para não dar contradição entre o eletrodo padrão de hidrogênio e a entalpia de formação, para ficar tudo efetivamente nulo, para ficar tudo efetivamente zero, para que eu possa escolher o eletrodo de hidrogênio para ter um potencial nulo, na reação 2H+ mais 2 elétrons dando H2 no estado gasoso, como o H2 no estado gasoso já tem entalpia zero atribuída, o H+ precisa também ser atribuída em entalpia zero. Por esse motivo, que o ΔH de formação do H+ no estado do H+ aquoso, que é quimicamente semelhante com o H3O+ aquoso, vai ser atribuído o valor zero. Legal? Muito bem. Agora, sabendo desse conceito, sabendo montar as reações de formação, sabendo das exceções, como é que a gente usa o conceito de entalpia de formação para resolver problemas, Brenão? Vou dar um exemplo. Exemplo. Eu tenho o seguinte. Eu tenho CH4 no estado gasoso, mais 2O2 no estado gasoso, dando CO2 no estado gasoso, mais 2H2O no estado líquido. E aí a pergunta é, quem é o ΔH dessa reação? Como é que a gente faz um problema como esse? É claro que o enunciado ele vai te trazer um dado. Dados que o ΔH de formação do gás metano é na realidade menos 75 kJ. ΔH é uma coisa que se mede, eu já falei, é o calor trocado na reação, é o calor liberado na reação. Tá bom? E aí ele vai falar mais assim para você, ó, ΔH de formação do CO2 no estado gasoso é na realidade menos 394 kJ. E o ΔH de formação da água líquida, ele é na realidade
um ΔH de menos 286 kJ. E aí, Brenão, como é que eu resolvo esse problema? Ué, eu vou partir daqui, ó. Quem é a entalpia de uma substância X, quando eu estiver falando de entalpia de formação? É o próprio ΔH de formação dela, então vai lá. Quem é o ΔH de formação do CH4? É 75 kJ, menos 75 kJ. E aí, pessoal, a entalpia do O2 ele não vai te dar não, viu? Por quê? Porque o O2 ele é a substância simples mais estável do O. Então esse valor aqui é zero. Ah, Brenão. E aí? E a entalpia do CO2? Ele te deu, tá lá, ó, menos 394 kJ. E aqui tem um problema que você tem que tomar cuidado. Quando ele te dá o ΔH de formação, ele te dá para 1 mol. Se eu tiver 2 mols, eu tenho que multiplicar por 2. Então vai ser 2 vezes o valor de menos 286 kJ. Por isso que esse daqui é, na realidade, a entalpia dos reagentes, que vai ser de menos 75 kJ. E por isso que aqui, na realidade, é a entalpia dos produtos, que vai ser, na realidade, 512 se fosse 256, mais 30, mais 60, 572. 572 menos 570 dá menos 394, dá menos 966 kJ. Quem é, então, quem é o ΔH dessa reação? ΔH é HP menos HR, que vai ser, na realidade, menos 966 menos 75. Portanto, o ΔH dessa reação é, na realidade, um ΔH de menos 891 kJ. E está feito o problema. É assim que se faz problema com ΔH de formação, Brenão? É assim que se faz. Legal? E aí, eu gostaria agora de introduzir o conceito. Um conceito que é, na realidade, super importante mesmo. Que é o conceito de energia de ligação. Conceito importantíssimo. Vamos entender o que vem a ser energia de ligação. Pessoal, ligação é uma coisa estável. Coisas estáveis não se quebram sozinhas. Uma ligação interatômica é algo estável. E coisas estáveis não se quebram sozinhas, você tem que forçar. E a energia de ligação, então, ela vai ser, na realidade, ela vai ser a energia absorvida para se quebrar 1 mol de ligação interatômica e agora importante também, a fim de se obter átomos isolados no estado gasoso. Vamos entender essa definição aí. Como eu disse para vocês, uma ligação química é uma coisa estável, ela não vai se quebrar sozinha. Então eu tenho que absorver uma energia
para quebrar 1 mol dessa ligação. E aí atenção para essa palavra aqui, ó, ela não está aqui à toa, é interatômica, entre átomos. E é essa palavra que me preocupa, é entre átomos. Por quê? Porque quando eu tenho ligações intermoleculares, eu não vou ter a mesma energia, né? Porque a ligação intermolecular ela é mais fraca que a ligação interatômica. E é impossível eu quebrar a ligação interatômica antes de quebrar a ligação intermolecular. Então você fornece uma energia, você quebra a ligação interatômica e aí você fornece mais energia para quebrar a ligação intermolecular. Então o valor para quebrar um mol de ligação interatômica não vai ser o mesmo valor para você quebrar uma ligação intermolecular e uma interatômica. Legal? Então você tem que obedecer a definição. Você vai absorver uma energia para quebrar a ligação interatômica a fim de se obter átomos isolados no estado qual? No estado gasoso. Por que no estado gasoso? Porque no estado gasoso você não tem interação molecular, você não tem interação molecular. Você não tem interação molecular. As forças intermoleculares são zeros. São praticamente zero. No estado gasoso, se eu estiver falando de gás ideal, se eu estou falando de gás ideal ou de gases perfeitos, que são gases reais, que são praticamente ideais, as forças intermoleculares são zero. Então é por isso que eu tenho que obter átomos isolados no estado gasoso. Tá? E aí, como é que funcionam as coisas? Se eu tenho aqui XY gasoso e eu quero, a fim de se obter átomos isolados no estado gasoso, então eu quero obter X gasoso mais Y gasoso, isolado e no estado gasoso. Certo? E para isso acontecer, para eu vir aqui, ó, quebrar essa ligação, não vai quebrar sozinha, ela é estável. Eu tenho que fornecer, eu tenho que absorver uma energia, que vai ser a energia de ligação XY gasoso. Tá bom? Então essa é a energia absorvida para se quebrar 1 mol dessa ligação XY gasoso. Certo? E aí existem duas coisas que tem que estar na ponta da língua. Quando eu quebro uma ligação, eu estou absorvendo energia. É um processo fundamentalmente endotérmico. Então grava. Ó. Quebra de ligação, melhor, não vou colocar quebrar ligação. Quebra de ligação. Quebra de ligação absorve energia. Eu tenho que fornecer uma energia para quebrar a ligação dos reagentes. A quebra mas eu posso querer formar uma ligação também, né? E como que se forma? Liberando energia, é um processo fundamentalmente contrário. Então a forma de ligação, formação de ligação, né? Forma não, né? Analfabeto. A formação de ligação é um processo que libera energia. E aí como é que fica? Se eu tiver uma reação de reagentes dando produtos, uma reação genérica, eu vou ter que absorver uma energia, porque como que começa uma reação química? Quebrando a ligação dos reagentes. E como que termina uma reação química? Formando a ligação dos produtos. E por isso que aqui eu vou ter na realidade uma energia absorvida e, portanto, positiva, que é a energia necessária para se quebrar a ligação dos reagentes. E aqui eu vou ter uma energia liberada, portanto, negativa, um processo exotérmico. Por quê? Porque eu estou liberando energia para formar a ligação dos produtos. Certo? E por hora, pessoal, por favor, não chame essa energia absorvida de ΔH dos produtos, de H dos produtos,
de H dos reagentes e não chame essa energia liberada de H dos produtos. Tá? É completamente diferente. Legal? Por favor, não chame. Pega mal, viu? Mais tarde eu explico o porquê. Daqui a pouco vocês vão ter mais clareza do que eu estou falando. E aí o fato é que o ΔH ele também pode ser escrito, então, como sendo a energia absorvida mais a energia liberada. Energia liberada. Essa também é outra maneira de calcular o ΔH quando a gente fala de energia de ligação. Não faz sentido nenhum você chamar isso de H dos produtos e isso de H dos reagentes. Não faz sentido nenhum, porque entalpia é um conceito que a gente fala quando a gente fala de entalpia de formação e que não tem nada a ver com energia de ligação. Tá bom? Por favor, não confunda. E aí, pessoal, o que acontece é que existem, na realidade, dois princípios, duas noções sobre energia de ligação que eu preciso que vocês tenham. A primeira é, na realidade, eu acho que é trivial entender isso aqui, né? A energia necessária para quebrar uma tripla é maior do que a energia necessária para quebrar uma dupla, que é, por sua vez, maior do que a energia necessária para quebrar uma simples. Certo? Acho que isso é tranquilo de entender. Creio eu, né? E aí, não precisa copiar. Existe uma tabela, se você jogar no Google você acha aí. Existe uma tabela com diversos valores de energia de ligação, que é na realidade uma tabela bem batida e que olha lá os valores, vê, não precisa anotar o que eu vou escrever aqui, tá bom? O que acontece é, se eu tenho C simples C, isso vale 347. Se eu tenho C dupla C, isso vale 611. Se eu tenho C tripla C, isso vale 837. O que isso prova? Prova que na realidade essa primeira noção, esse primeiro princípio é verdade. A energia para quebrar a tripla é maior do que a energia para quebrar a dupla, que por sua vez é maior do que a energia para quebrar a simples. Mas tem uma coisa fundamental que vocês precisam entender. A energia para quebrar a dupla não é o dobro da energia para quebrar a simples. Olha aí os valores numéricos. Tá? E vocês têm que entender isso aqui. Não tem almoço grátis, não é show do milhão. Vocês têm que entender essa parada. O que acontece é que essa primeira ligação é sigma. Essa primeira ligação é sigma. E essa segunda ligação aqui é π. Elas são ligações diferentes. Uma vem da interpenetração de orbitais e a outra vem da ligação de orbitais paralelos, que não tem overlap. Portanto, elas não têm o mesmo valor, tá bom? Por isso que uma não é o dobro da outra, tá? Repara só como essa primeira definição é verdade. Ó, se eu tenho n simples n, isso vale 159. Se eu tenho n dupla n, isso vale 418. Se eu tenho n tripla n, isso vale 940, 940 e quanto? 2, 3, 943? 946, pessoal, perdão. N tripla N vale 943. Olha aí, ó. A energia necessária para quebrar a tripla é maior do que a dupla. E a energia necessária para quebrar a dupla é, por sua vez, maior que a energia necessária para quebrar a tripla. E uma não é o dobro da outra e uma não é o triplo da outra. Tá bom? E aí, se eu tenho C simples O, isso vale 351. E aí tá aqui uma
uma coisa que vocês têm que ter noção. Se eu tenho C dupla O, existem dois casos. Se for carbonila, isso vale 745. Se for o caso do CO2, vai valer 803. Por que, Brenão, que vai aqui, que no caso do CO2 é maior? Porque na carbonila, a ligação dupla está fixa. E no CO2, a ligação dupla está ressonante. Eu tenho o orbital PY e eu tenho o orbital PZ. E eles ficam intercalando de posição. Eles estão perpendiculares, um orbital PY e um orbital PZ, e eles ficam em ressonância, que é o que a gente chama de híbrido de ressonância. E uma ligação dupla ressonante, ela é mais estável do que uma ligação dupla fixa. Por isso que a energia necessária para se quebrar uma ligação ressonante é maior do que a energia necessária para se quebrar uma ligação dupla fixa. Tá bom? Então é uma coisa que vocês têm que ter uma noçãozinha também, tá? E a energia necessária para quebrar C-tripla-O é 1076 ou 8? 1078, eu acho. Tá? A energia para quebrar C-tripla-O vale 1078. E aí outra coisa que é na realidade fundamental de vocês entenderem é que quanto maior a distância da ligação, menor vai ser o valor da energia da ligação. Ah, não entendo por quê. Ué, se as ligações são predominantes, se as ligações interatômicas são predominantemente eletrostáticas, elas seguem a lei de Coulomb. Então, quanto maior a distância, menor a força da ligação. E quanto menor a força da ligação, menor vai ser a energia para quebrar ela. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho H com F, eu tenho H com Cl, eu tenho H com Br e eu tenho H com I. A energia para quebrar H com F é de 569. A energia para quebrar H com Cl é de 431. A energia necessária para quebrar H com Br é de 368. E a energia necessária para se quebrar H com I é 297. Provando que esse princípio, essa noção, é na realidade verdadeira. O flúor é um átomo pequenininho. A distância de ligação é pequena. Por isso que a energia para quebrar é muito maior. O iodo é um átomo grandalhão. A distância da ligação é maior. Por isso que a energia é menor. E aí, isso aqui explica até a força dos hidrácidos. O fato é que, por essa distância de ligação ser muito grande, esse H+, sai com mais facilidade em água. E como aqui a ligação é tão perto, mas a distância da ligação é tão pequena, mas tão pequena, e a força da ligação é tão grande, que esse H+, ele sai com muito mais dificuldade em água. Por isso que esse ácido aqui, ele é muito forte, por isso que esse ácido aqui é forte, por isso que esse ácido já começa a perder força, e esse ácido aqui já perdeu tanta força, que ele pode ser considerado um ácido moderado. Tá legal? E aí eu gostaria que vocês percebessem uma coisinha aqui, ó. Uma exceção. I com I vale 151. Átomo grande, energia de ligação grande. Legal? Átomo grande, distância de ligação grande, portanto a energia de ligação vai ser pequena. BR com BR vale na realidade 192.
átomo um pouquinho menor, distância de ligação um pouquinho menor, então a energia de ligação vai aumentando. De maneira análoga, o Cl ele é um átomo com fundamentalmente 3 camadas. Então, átomo menor, energia, distância de ligação menor, portanto a energia vai ser um pouco maior. Agora chuta, pessoal. Quanto que vale a energia de ligação para quebrar F com F? Ué, vai ser um valor maior do que o Cl. Errou e errou muito. A energia necessária para quebrar F com F é na realidade de 159. Que isso, Brenão? Não entendo por quê. Pessoal, no caso do flúor, o flúor ele tem na realidade comportamento totalmente anômalo, né? E o fato é que a energia de ligação ela se dá num espaço muito pequeno. O flúor ele tem fundamentalmente 2 camadas. A camada de valência dele já tem 7 elétrons. Ele precisa ganhar mais um só. Tá? Então esse elétron ele vem dando saltos quânticos do infinito até chegar na camada do flúor. Não é assim que vocês pensam? Pois é. Ó, existe um conceito chamado eletronegatividade. Tirando os gases nobres, estou tirando gases nobres não vão entrar na nossa conversa. Tirando os gases nobres, eletronegatividade cresce assim. Legal? E o elemento químico mais eletronegativo é o flúor. Eletronegatividade mede a capacidade que um elemento químico tem de atrair o par eletrônico mais perto de si. É a capacidade que um elemento químico tem de atrair elétrons para si. Tá? E existe um outro conceito, que é o conceito de afinidade eletrônica. Tirando os gases nobres não entram na conversa. Afinidade eletrônica é a capacidade que um elemento químico tem de virar ânion. Como assim? Ué, a afinidade eletrônica é, na realidade, a energia liberada por um elemento, por um átomo gasoso. A afinidade eletrônica é a energia liberada por um átomo gasoso ao ganhar um elétron. E a eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem de atrair elétrons para si. Não são a mesma coisa. Ah, Brenão. Então como é que funciona? Ué, um mede a capacidade para virar ânion. O outro está muito mais relacionado com ligação covalente. Ah, então quem que é o elemento químico que tem a maior afinidade eletrônica? Ah, é o flúor. Errou e errou muito. O elemento químico que tem a maior afinidade eletrônica é, na realidade, o cloro. Ah, Brenão, não entendo por quê. Explico. O fato é que, para essa energia ser liberada por um átomo gasoso, ao ganhar um elétron, esse elétron ele vem dando saltos quânticos do infinito até a camada desse elemento, certo? E quanto menor esse elemento, quanto menor esse átomo for, quanto menor a camada desse átomo, maior a energia liberada ao ganhar esse elétron, certo? E então, está aqui a camada do flúor, está aqui a camada do flúor, 2 camadas. Agora está aqui o cloro, 3 camadas. O que acontece é que esse elétronzinho aqui, ó, ele vem do infinito, dando saltos quânticos, liberando energia, até atingir a camada do cloro. Quando ele atinge a camada do cloro, ele libera uma energia, e aí é isso aí, né? Para ele chegar no flúor, é só ele liberar mais uma energia, é só ele dar mais um salto, e aí ele vai liberar uma energia, portanto essa energia aqui de ligação, para quebrar flúor com flúor, vai ser muito maior. Então, aí você está aplicando o modelo atômico de Bohr, que é o modelo atômico usado para hidrogênios e hidrogenoides,
E você está desprezando a dualidade do elétron. E você está aplicando para um átomo que tem mais de um elétron. Certo? E quando você aplica o modelo atômico de Bohr para átomos que possuem mais de um elétron, você está desprezando o efeito blindagem, a regra de Slater. Certo? Você não pode aplicar o modelo atômico de Bohr, que é feito para hidrogênio e hidrogenoides, para um átomo que tem mais de dois elétrons, que tem mais de um elétron. Você despreza a dualidade do elétron. Certo? E aí o que acontece fundamentalmente é que para esse elétron aqui entrar na camada do flúor, ele está sofrendo a repulsão de, na realidade, 7 elétrons que tem na camada de valência do flúor. Para o oitavo elétron entrar e formar a regra do quinteto, ele não entra sozinho não, bicho. Você tem que empurrar, você tem que forçar ele lá, porque ele está sofrendo a repulsão. E graças a essa repulsão, você vai ter uma energia absorvida, que você vai ter que fornecer para esse elétron entrar, que é a energia de ligação para você quebrar F simples F, é menor. Tá? Isso você tem que saber, é uma exceção que você tem que saber e é bonito pra caramba. Legal? E agora, pessoal, eu gostaria de falar de uma outra situação assim incrível, que é assim, é brinde essa daqui, hein? Eu tenho N com F e eu quero obter átomos isolados no estado gasoso. Eu tenho N com Cl e eu quero obter átomos isolados no estado gasoso. Eu tenho N com Br e eu quero obter átomos isolados no estado gasoso. Para você quebrar essa ligação aqui, ó, isso vai ter um valor de 272. Para você quebrar essa ligação aqui, ó, isso vai ter um valor de 243. Chuta quanto que vai ser a energia necessária para se quebrar a ligação NCl a fim de se obter átomos isolados no estado gasoso. Pela escala de eletronegatividade, eu acho que vai ser um valor intermediário entre o flúor e o bromo. Errou. A energia necessária aqui é 201. Nossa, Brenão. Por quê? Explico. Claro que eu explico. Qual que é a definição? Você quer absorver energia para se quebrar um mol de ligação interatômica a fim de se obter átomos isolados no estado gasoso. Então vai lá. Você dá uma energia, E1, para quebrar essa ligação. E aí, o N fica mais e o F fica menos? Porque o flúor é o elemento químico mais eletronegativo. A dupla, o par eletrônico fica mais perto do flúor, porque ele é mais eletronegativo. Ele tem maior tendência de atrair elétrons para si. E aí, como você quer obter átomos e não íons, você tem que fornecer uma outra energia para se obter átomos isolados no estado gasoso. E essa segunda energia é para tirar o elétron do flúor e dar para o nitrogênio. Tá bom? E aqui, Brenão, como é que fica? Ué, você fornece uma energia para quebrar, o N fica menos e o Br fica mais. Por quê? Porque o nitrogênio é mais eletronegativo. E aí você fornece uma segunda energia, que é para tirar o elétron do N e dar para o Br. Certo? E por isso
que vão ter valores maiores, um maior do que o outro, certo? Aí aqui para o Cl, eu quero obter átomos isolados no estado gasoso. Legal. E aí o que acontece é que para quebrar essa ligação, a eletronegatividade do nitrogênio é 3. A eletronegatividade do Cl é 3. Então, para você obter átomos isolados no estado gasoso, basta você fornecer uma energia E1, que você terá uma quebra homolítica da ligação e, portanto, a energia vai ser menor. Pessoal, se você acerta uma dessa, o reitor da universidade do vestibular que você está prestando, ele vem te buscar na sala de prova e já assina sua matrícula. Então, pela eletronegatividade ser rigorosamente a mesma, você tem uma quebra homolítica e aí você obtém átomos isolados no estado gasoso de uma vez só, certo? E aí tem uma coisa que depois de ver tudo isso, vocês devem estar se perguntando, pô, Brenão, como que eu uso tudo isso, como é que eu uso o conceito de energia de ligação para resolver problemas? Da seguinte forma. Exemplo. Aconteceu alguma coisa com a caneta que o traço ficou esquisito, ela perdeu a precisão dela, sei lá. Eu tenho CH4 no estado gasoso, mais 2O2 no estado gasoso. Então, se a letra estiver feia, estiver inelegível, pessoal, peço desculpa porque deu uma bugada com a minha caneta aqui, ó. Formando CO2 no estado gasoso, mais H2O no estado no estado gasoso. Brenão, por que você mudou rapidinho? Porque a definição é clara. Eu quero obter átomos isolados em qual estado? No estado gasoso. Tá? E aí a pergunta da questão é: qual é o valor do ΔH? Pessoal, aqui vocês têm que ter um conceito de energia de ligação, que é, por exemplo, aqui, no enunciado ele vai te dar, tá? Ele vai te dar, a energia necessária para você quebrar C simples H, ela vale 414. A energia para você quebrar O dupla O, 498. E aí o enunciado ele vai te dando esses dados. E aí você tem que conhecer a geometria, você tem que conhecer a fórmula estrutural dessa molécula. Então CH4 é C simples H, simples H, simples H, simples H. Mais O2 é O dupla O. Só que como eu estou partindo de 2 mol, então 2 vezes a energia necessária para quebrar O dupla O. Isso está dando CO2 é C dupla O dupla O. Então eu vou contar 2 vezes a energia necessária para quebrar C dupla O. Para quebrar e a água é O simples H, simples H. Só que a equação aqui não está balanceada, né? Para balancear aqui, tem 4, põe um 2 aqui, né? Que é 4 Os, isso, não estava balanceada, perdoa, pessoal. Então aqui eu vou precisar de 2 vezes O simples H de novo. Certo? E aí o fato é que essa energia aqui é a energia necessária para se quebrar a ligação dos reagentes. Então ela vai ser a energia absorvida, portanto positiva. E essa daqui vai ser a energia liberada, que é para formar a ligação dos produtos, portanto negativa. E aí, esse ΔH, essa energia absorvida, ela vai ser mais. A energia necessária para quebrar C simples H é 414. Como eu tenho 4 vezes C simples H, eu multiplico por 4. A energia necessária para quebrar O dupla O é 498.
Como eu tenho duas vezes O dupla O, eu vou multiplicar por 2. Isso vai me dar, na realidade, um resultado de mais 2.652 quilojoules. Legal? Agora aqui, a energia liberada é uma energia negativa. É a energia necessária para formar a ligação dos produtos. Aqui eu tenho duas vezes O dupla O, C dupla O. Cada O dupla O, no caso do CO2, eu falei lá em cima para vocês, que como fica um híbrido de ressonância, isso vale 803. E aí cada O simples H vale na realidade 464. Como eu vou ter 4 vezes por causa desse 2 e dessas duas ligações, eu vou multiplicar por 4. E isso vale 464. Então, eu vou ter um resultado de 3.462 quilojoules. E ali em cima, cadê? Aqui em cima eu falei para vocês, ó, que o ΔH ele pode ser calculado como a energia absorvida mais a energia liberada. Então é isso que eu vou fazer. Como a pergunta do exercício é o próprio ΔH, o ΔH ele é na realidade a energia absorvida para se quebrar as ligações interatômicas, portanto positiva, mais a energia liberada para se formar a ligação dos produtos, portanto negativa. A energia absorvida, a gente viu ali em cima, que vale na realidade mais 252 kJ, mais, menos, porque é uma energia liberada, 462, que é a energia liberada para se formar a ligação dos produtos. Portanto, ΔH, nesse caso aqui, desta reação, ele vai ter o valor de menos 810 quilojoules. Muito bem. E aí eu gostaria de deixar as coisas bem claras, bem explícitas. É assim que se usa o problema de energia de ligação. Mas eu vou explicar para vocês por que isso não é entalpia dos produtos e por que isso não é entalpia dos reagentes. Vou te falar. Cadê meu sistema de coordenadas? Está aqui meu sistema de coordenadas. Está aqui o meu sistema de coordenadas. Aqui eu tenho entalpia. Aqui eu tenho o caminho da reação. E aqui eu tenho, na realidade, o exato momento no qual ocorre a reação. Aqui eu tenho o patamar dos reagentes. E aqui eu tenho o patamar dos produtos. Produtos, reagentes. E o fato é que o ΔH, ele é na realidade uma seta. Lembra disso na aula de termoquímica que eu passei para vocês também? ΔH na realidade ele é uma seta que parte dos reagentes e chega nos produtos. Então esse daqui é o ΔH, que pode ser calculado por sua vez como HP menos HR. Entalpia dos produtos menos dos reagentes. Aqui eu tenho a entalpia dos produtos e aqui a entalpia dos reagentes. Final menos inicial. Lembrando que a entalpia é uma função de estado, né? Só que, pessoal, se eu considerar a entalpia zero para substâncias simples nas suas formas mais estáveis, a energia absorvida, deixa eu colocar de outra cor, vai. A energia absorvida para se obter átomos no estado gasoso ela é, na realidade, uma energia absorvida, portanto positiva, que é a energia para se quebrar átomos no estado gasoso, para se quebrar a ligação dos reagentes. Do que eu estou falando? Eu estou falando, na realidade, disso aqui, ó. Tá bom? E aí,
para eu formar a ligação dos produtos, não vai se formar sozinha. Eu tenho que fornecer, na realidade, uma outra energia que vai ser uma energia liberada para formar a ligação dos produtos. Então, pessoal, não chame isso não chame isso. E a pessoa, na realidade, ela vem cá e faz o seguinte. Ela chama isso de HR, ela chama isso de HP e fala, pronto, ΔH, quando o assunto for energia de ligação, é HR menos HP. Pessoal, o que você cometeu foi, na realidade, 3 erros terríveis. E uma sequência de erros se compensam e você vai, na realidade, acabar acertando o valor numérico da questão. Quando você vem aqui, chama isso de HR, você vem aqui e chama isso de HP, você já cometeu 2 erros terríveis. Para você cometer o terceiro e ele se compensar e você acertar o exercício, você faz assim, ΔH quando for energia de ligação, é HR menos HP. E aí, pessoal, como se delta pudesse ser início menos fim. Então você errou 3 erros, você cometeu 3 erros terríveis. Uma coisa incrível que você fez. É fantástico o erro que você cometeu. É inadmissível. Pessoal, o cara que vai corrigir sua prova, ele é um professor doutor da sua universidade. No meu caso, vai ser um professor doutor do ITA. Se ele vê eu chamando isso aqui de HR, ele vê eu chamando isso aqui de HP, e para compensar eu cometer mais um erro terrível, eu falar que ΔH é HR menos HP como se delta pudesse ser início menos fim, ele vai falar, pronto, mais um que não faz ideia do que está fazendo. Ele vai pegar a minha questão, ele vai fazer isso aqui, ó, e risca mesmo. Ah, mas eu acertei o valor numérico da questão. Não, você não entendeu, você errou o exercício. Mas você errou muito, tá muito errado. Tá bom? E aí a pessoa vem aqui e pergunta, Brenão, isso é energia de rede? Pessoal, tem uma coisa fundamental em energia de ligação, é que energia de ligação é fundamentalmente para falar de ligação covalente. Ligação covalente é uma ligação unidirecional. Certo? Quer ver? Se eu viro para vocês e pergunto aqui. Quantas ligações Cl com Cl tem aqui? Uma. Certo? E aí eu viro para vocês e pergunto. Quantas ligações Na com Cl tem aqui? Aí você fala, uma sobra não. Escorrega, o mais vai para lá, e aí vai se anular, vai ficar NaCl. Pessoal, a coisa mais terrível que você pode fazer é contar a ligação iônica. Gente, ligação covalente é ligação unidirecional. Ligação iônica é ligação eletrostática. É força de campo. Esse NaCl, esse Na, quando ele doa um elétron para esse Cl-, ele não está ligado só com esse Cl- para aquele do elétron. Ele está ligado com esse, ele está ligado com esse, ele está ligado com esse, ele está ligado com o da frente, ele está ligado com o de trás. Ah, se força eletrostática é força de campo, esse elétron, esse Na+, que doa o elétron para esse Cl-, ele também está ligado com esse Cl- aqui. Por isso, pessoal, a coisa mais cruel que você pode fazer é contar ligação iônica. Ligação covalente é uma coisa intermolecular, é uma ligação unidirecional. Ligação covalente vem na realidade da interação de orbitais atômicos que viraram orbitais moleculares. Ligação iônica é uma força de campo.
é, é uma energia que a gente chama de energia de rede, porque se alastra por toda a rede cristalina. E você nunca vai poder chamar isso de energia de ligação, porque é energia de rede. Então você contar ligação iônica não faz o menor sentido, porque você teria que contar todas as ligações, você teria que contar todas as forças de ligação eletrostáticas que tem com todos os Cl- desse Na+, com todos os Cl- que tem na rede. É assim, uma coisa terrível. Tá legal? Não vamos confundir as coisas. Muito bem? E por hoje, só não sei quando. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aprendido muita coisa. É com grande prazer que eu respondo as dúvidas se vocês quiserem me mandar. E vamos lá. Vamos lutar. O segundo semestre é um semestre cruel, um semestre difícil. A ansiedade tende a aumentar, mas vamos embora. Vamos buscar, vamos dar o gás. E é nóis, pessoal. Um grande abraço. Espero que vocês tenham entendido tudo. Se quiser material, me chama que eu mando para vocês. Fechou? É nóis.